Glória a Deus, glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Estou aqui em casa, nesse exato momento aqui, para trazer um pouco da palavra do nosso Deus. Desde já agradecer ao Senhor por cada vida, que o Senhor possa abençoar grandiosamente a cada um que faz parte desse grupo, aqueles que precisam sempre do cuidado um para com os outros, né? Pois a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Mas para que não venha cair, é necessário que quem está de pé ajude quem está de pé. Quem está de pé fortaleça ainda aquele que está de pé, para que não venha cair. Se cair, estaremos ali para ajudar a erguer. Mas muito melhor é evitar a queda, amém? Desde já Deus abençoe. Eu quero continuar o estudo aqui, nós estamos com a sequência do estudo aqui do livro do Apocalipse, né? Nós estamos no capítulo 6, ao qual nós já falamos aí dos 3 cavaleiros, né? E agora nesta noite, vou estar falando sobre o 4º cavaleiro, né? Para não demorar muito, para o vídeo não ficar muito prolongado, eu quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe cada estudo, né? Apocalipse capítulo 6, o versículo de número 7, né? Nós lemos aí desde o primeiro cavaleiro no seu cavalo branco, né? Então abre uma sequência de horrores que vem sobre a terra. Como eu já falei, Apocalipse trata do que já foi, do que é e do que virá, das coisas que ainda virão, né? Que são futuras. Mas muitas dessas coisas já se cumpriram. Além de entendermos que o livro do Apocalipse não é somente um conto, não é somente uma história. Quando João ele recebe essa revelação, ele recebe diretamente dos céus. Então há muita seriedade quando nós falamos acerca de toda a palavra de Deus, independente se é Apocalipse, se é Mateus, se é Gênesis, toda a palavra de Deus ela é fundamental na nossa vida. E o centro principal de toda a palavra é Cristo e a igreja. Cristo resgatando o propósito de Deus, né, na vida do seu povo, da sua criação. Quando diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, vamos lá. Apocalipse 6, capítulo 6, versículo de número 7, diz assim: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. No original da escrita só diz vem, não diz vem e vê. Porque na verdade todas as chamadas de João, quando diz vem, ali já era para revelar um propósito de Deus através do livro de Apocalipse. Que Apocalipse significa isso, revelação, né? Apocapso, ou seja, a revelação, trazer de trás, é como se tivesse uma cortina e aí traz a revelação do que está por detrás dessa cortina. Então Apocalipse significa revelação, né? E diz assim, o versículo 8: E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e fome, e com peste e com feras da terra. Em primeiro lugar, quando nós lemos essa palavra do nosso Deus, a maioria das pessoas elas pegam as interpretações das mais recentes, e muitas vezes quando se pega das mais recentes se perde alguma coisa, sempre vai se perdendo. Muitas das traduções elas não se manteve fielmente ao contexto bíblico, ao texto bíblico originário. Então quando nós lemos no original essa palavra, quando fala do cavalo amarelo, na verdade não é um cavalo amarelo. Na verdade o cavalo é um verdeado, um verde cor de defunto, né? um verde musgo. Sabe quando alguém vai no mercado e lá encontra um frango abatido, e aquele frango ali, ele foi um frango mal abatido, no sentido, digamos assim, que ele demorou para ir para o seu congelamento,
e ele está meio esverdeado, na verdade, esse cavalo é mais ou menos dessa cor, esverdeada, e não amarelo. Porque quando as pessoas trouxeram essa tradução da palavra de Deus, colocaram num termo que desse para que as pessoas entendessem melhor. Quando João fala no original, é esverdeado, mas aí dá a entender, não existe cavalo esverdeado. Então botaram na proporção que trouxesse entendimento ao ser humano de compreender a palavra. Então colocaram amarelo, um cavalo amarelo. E nós vemos aqui um cavalo branco, um cavalo avermelhado, um cavalo preto, né? Mas você não vê um cavalo verde. Então, para que se entendesse melhor, foi dito cavalo amarelo, mas na verdade é cor de defunto, verdeado, cor de defunto. Quando João escreve o livro de Apocalipse, segundo a revelação de Deus, João ele pega das coisas terrenas do seu cotidiano para que as pessoas entendessem o que se passava no mundo espiritual, o que se passava das revelações de Deus, porque aquilo que Deus revelava a João era incompreensível diante dos homens, então os homens não iriam entender. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Se você pega um índio de uma tribo qualquer espalhada no mundo ou no país, que nunca foi numa cidade, então, você pega aquele índio, tira do seu cotidiano, ele nunca foi na cidade. Você pega ele, bota uma venda nos seus olhos e chega numa cidade grande, vamos dizer assim, uma cidade grande, Tóquio, uma cidade de muito movimento ali no Japão. Quando chega e põe aquele índio que nunca viu nada daquilo, deixa ele ali 10 minutos, ele vai olhar tudo que está à sua volta, ele vai estar estagnado, ele não vai saber decifrar nada do que ele está vendo, porque ele nunca viu aquilo. E aí você pega aquele índio depois de 10 minutos, bota as vendas nos olhos dele e transporta ele novamente ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, no meio do seu povo, que nunca viu nada daquilo. E aí agora, quando perguntam a ele o que foi que você viu, como é que esse índio vai explicar as coisas que ele viu se ele nunca tinha visto antes? Então o que é que ele faz? Ele pega das coisas do seu dia a dia que ele entende e tenta interpretar as coisas de um mundo que ele nunca viveu. Então, digamos assim, ele viu um helicóptero. Como é que ele nunca tinha visto antes um helicóptero, não sabe nem que é o nome helicóptero, e vai chegar diante dos seus colegas, da sua família índios que nunca viu aquilo, e ele também nunca viu. O que é que ele vai comparar? No seu dia a dia ele vê uma libélula. Então ele vai dizer, olha, eu vi uma libélula gigante, gigantesca, e dentro dessa libélula tinha pessoas como eu, diferente de mim, mas era a mesma carne, semelhante a gente, mas estava dentro de uma libélula. Na verdade não foi uma libélula. Ele pegou algo do seu dia a dia para fazer com que aqueles índios do seu dia a dia entendessem algo que eles nunca viram. Então João fez isso. Quando João começa a escrever o livro de Apocalipse, ele começa a pegar coisas do seu dia a dia para que as pessoas que nunca viram o que estava no reino dos céus, como ele também nunca tinha visto, interpretassem de uma maneira mais clara. Então o que é que acontece? Ele vê o índio vê um trem-bala, uma velocidade. O que é que ele vai dizer? Eu vi uma centopeia, e essa centopeia andava rapidamente na velocidade de uma flecha. É o que ele pode tentar explicar às pessoas o que ele viu, mas da maneira dele, não da maneira que ele viu lá, mas da maneira dele. Então todos entenderiam. Então o livro de Apocalipse é um livro que tem muitas figuras de linguagem, né? Existem muitas coisas aqui que deve ser compreendido. Tem coisas, quando a Bíblia diz assim, que os escorpiões, né, surgirão escorpiões e ali haverá as feridas daqueles escorpiões, aqueles escorpiões gigantes de uma ferida mortal. Mas será que vai ter escorpiões gigantes? Na verdade, João estava querendo trazer a realidade espiritual da forma que ele via no seu cotidiano. Não é que vai ser um escorpião gigante, mas vai ser algumas ações que vai ferir o povo de uma chaga mortal, vai ferir o povo vai ser os gafanhotos que vão surgir. Quando a Bíblia fala assim que surgirão
ali do abismo, né, daquele abismo, a nuvem de gafanhotos, interpretam-se dessa maneira. Possa ser que seja como no Egito, que surgiu realmente a nuvem de gafanhotos, ou possa ser que sejam poderes, autoridades que surgirão da obscuridade de uma forma destruidora e avassaladora. É só esse ponto que eu quero passar aqui. Tem muito mais coisas para se passar sobre o Apocalipse, mas eu quero me deter aqui um pouquinho. Foi só uma explicação rápida e básica, porque tem muita coisa. Isso só com o tempo para a gente entender e explicar melhor. Então, quando fala desse cavalo amarelo, está falando, na verdade, não de cavalo amarelo, mas verde, cor de morte, cor de cadáver. Então, a palavra do Senhor diz que foi dado poder a quem estava sentado nesse cavalo verdeado de matar uma quarta parte da terra. Você vê que cada cavalo que vem com seu cavaleiro é afetando uma parte da terra, né? É afetando, é cada um nas suas etapas ali, vindo a destruição, os horrores surgindo. Você vê que no capítulo 4 diz, o versículo 4 diz: saiu o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dada que tirasse a paz da terra, que matasse uns aos outros, e foi dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem. E olhei, eis que o cavalo preto, o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão para pesar as nações, pesar os povos. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, não danifiques o azeite nem o vinho. Aí vem, depois desses eventos, aí depois das nações serem colocadas na balança, a palavra do Senhor diz aqui no versículo 7 que vem surgindo o quarto animal, anuncia o próximo protagonista da história, que é aquele que vem sentado no cavalo averdeado, cor de morte, cor de cadáver. E a palavra do Senhor diz assim: e olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. A própria morte que vem. Não falamos agora? A cor do cavalo no original é esverdeado, cor de cadáver. Então, a morte que vem sentada anunciando que muitos horrores, muitas vidas seriam ceifadas. E diz assim: e o inferno seguia. Sabe por que o inferno seguia a morte? Porque a morte que havia ali, que há de haver no meio das nações, de muitos povos, de muitas pessoas, era morte seguida de inferno. Não era uma morte, vai morrer, mas vai para o reino dos céus. Não, era uma morte seguida de inferno. Lembra a palavra de Deus diz: depois da morte segue-se o juízo. Mas aqui é diferente, aqui já está ajuizado, porque a morte vem ceifando as vidas, e essas vidas serão logo lançadas no inferno, porque o inferno é que está seguindo a morte. O inferno é que vem colado à morte. Então a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas quando chegar nessa fase aqui do Apocalipse, muitos já terão desprezado o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. E muitos já estarão sentenciados. Então, quando trazemos aqui a palavra do nosso Deus ao nosso coração, eu digo: irmãos, cuidado, Cristo está voltando. A palavra do Senhor diz em Coríntios, examine, 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, porque se nós nos julgarmos, não seremos julgados. Se nós nos examinarmos, não seremos julgados e nem condenados com o mundo. Então ainda há esperança, ainda há oportunidade de vencermos tudo isso. E aqui a palavra do Senhor diz assim, que o inferno seguia a morte, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e fome, com peste e com feras da terra. Sabe o que significa isso? Uma quarta parte da terra, nesse período que há de acontecer aqui, já está sentenciada ao inferno. Por que sentenciada? Porque a Bíblia diz que a morte vem ceifando e o inferno vem seguindo. Então há tempo ainda de nos restaurarmos, tempo de voltar para Cristo, tempo de nos fortalecer, de deixar as brigas, deixar as picuinhas, deixar as conversações, porque a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
Então muitas vezes somos engodados, somos levados a estar debatendo coisas, debatendo religião, debatendo isso, debatendo aquilo, desprezando um, desprezando o outro e esquecendo de que a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6 acerca do julgamento. Se nós não devemos julgar os outros, nós devemos nos examinar, porque seremos julgados com Cristo. E será que quando chegarmos nessa fase aqui que a palavra do Senhor fala, será que as nações quando chegar nessa fase da balança, para que lado vai pender a balança? Para Deus ou para o inferno? Para o céu ou para o inferno? Para Deus ou para o inimigo? De que lado você está da balança? É essa a pergunta. Eu deixo esse estudo aqui breve, porque esse quarto cavalo ele vem trazendo destruição através da fome, vem trazendo morte através da fome, da peste. Sabe o que é isso? Fome, doenças, isso tudo já está acontecendo. Será que já não está se abrindo esse quarto selo? Talvez sim, talvez não, mas de antemão esteja preparado. Se sim ou se não, esteja preparado. É como muitos perguntam, quando se acontecerá o arrebatamento? Eu não sei. Eu só sei do que eu sei, que devo estar preparado. É como um sintoma de um infarto na vida de alguém. A pessoa sente uma dor abdominal, corre para o médico diz assim, olha, não foi um infarto. Por via das dúvidas, se sentir essa dor de novo, esteja preparado para receber o socorro. Não fique despreparado. Sabe por quê? Quando dá uma dor de novo, o camarada diz assim, acho que não foi um infarto não. E daqui a pouco ele acaba morrendo, porque ele desprezou a questão de ser informado, a questão de ser orientado. Ele desprezou aquilo que foi dito para ele para ficar atento, para ficar esperto, para ficar... Quando a palavra do Senhor diz assim, que devemos ficar vigilantes, é isso. Sentiu uma dor? É infarto ou não? Corre, vai para o médico. Quem vai dizer que é ou não é o médico. Então esteja preparado. Assim é a salvação. Não sei quando Cristo virá, mas eu sei que eu devo estar preparado. E eu sei que você também deve estar e pretende estar preparado. Então, o cavalo virá. Terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Virá. Amanhã falaremos de outro assunto. Continuaremos sobre os selos. Mas eu quero deixar essa palavra de antemão. Irmãos, se prepara. Como a palavra do Senhor diz, eu quero falar na palavra. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus no reino dos céus. Amém? Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus.